Bom dia, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Neste domingo, meus irmãos, nós vamos estar vendo acerca da aula número 16 da nossa revista. Então, pode pegar ela aí. Já pega a sua Bíblia, o seu aplicativo também, o seu caderno de anotações que você quiser também, pode pegar. E hoje estaremos vendo com a aula com o título O Poder Moral da Encarnação. Meus irmãos, o que eu posso adiantar já é que essa é uma das aulas que mais mexeram comigo. Uma das aulas que não tem como você... Espero que você seja tão edificado quanto eu fui estudando ela, para a gente agora estar vendo junto alguns pontos acerca desse trecho de poucos versículos, mas que são riquíssimos, como é a palavra de Deus. Então, vamos começar orando e depois eu espero que você seja edificado e que juntos possamos honrar e glorificar ao nosso Senhor Deus, nosso Salvador. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Graças te damos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela tua graça salvífica, pela tua graça poderosa, que veremos aqui um pouco, Pai, acerca disso. Que o Senhor possa estar nos abençoando, Pai, nos dando discernimento, nos dando sabedoria, para estar aplicando tudo isso que estamos aprendendo e estejamos mutuamente nos edificando dia após dia, Pai, para que juntos ansiemos, Pai, o quanto antes pela tua volta, Pai, pela tua gloriosa volta. Pelo dia em que não haverá mais choro, mais lágrimas, Pai. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Obrigado pela tua graça, Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão assistindo nesse momento. Que o Senhor possa estar abençoando os lares deles, Pai. E que nós possamos sair daqui melhores, Pai, dessa aula. E possamos aprender e viver uma vida digna, Senhor, do que o Senhor nos chamou. Uma vida santa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos. Como a gente comentou ali, o título é O Poder Moral da Encarnação, mas esse nome poderia facilmente ter o nome de graça, o poder da graça salvífica, ou o poder da graça salvadora. Como sempre nós fazemos, é interessante a gente ver os 3 pontos do saber, sentir e agir que a revista nos traz. A gente gosta de falar um pouco acerca disso no começo. E também a gente vai ler o nosso texto base, que hoje é Tito 2, do versículo 11 ao versículo 15. Primeiro vamos ver o que a revista nos traz acerca do saber. Ponderar sobre o significado e as aplicações da graça de Deus na vida do cristão. Sentir a graça de Deus agindo em nossas vidas. E o agir. Identificar que áreas da vida ainda precisam ser trabalhadas pela graça de Deus. E escolher que atitudes tomar para amadurecer na graça. Pois bem, vamos ler agora o nosso texto base, primeiramente, antes da gente continuar. Eu vou ler na versão da Nova Almeida atualizada e vocês me acompanhem aí, por favor. Então vamos lá? Já encontraram? Tito 2, versículo 11 ao versículo 15. Vou começar a leitura. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Amém. Nós estamos diante de um texto riquíssimo e que a gente precisa fazer primeiro algumas considerações. A gente precisa primeiro entender algumas coisas. Primeiramente, nós temos, infelizmente, o mau hábito de muita má interpretação e às vezes má vontade de interpretar um texto também. Muitas vezes lendo com as próprias convicções. E é interessante que se a gente para analisar e ler só por cima, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Pode ser que nós erradamente pensemos que, então, trouxe salvação a todas as pessoas, a todo mundo, a geral. A gente tem que cuidar para não cair na heresia do universalismo. Se a gente for levar isso a ferro e fogo, é um extremo e não interpretar direito o que o texto quer nos dizer na verdade.
Quem são esses todos? A gente sabe que, se por acaso nós estamos conversando em algum grupo de pessoas e ali naquele momento você fala assim, quem vai ir nessa festa, quem vai ir nessa reunião? Aí alguém fala assim, todos vão. É óbvio que o contexto releva a dizer que não são todos os seres viventes, todos os seres humanos da Terra, e sim todas as pessoas envolvidas naquele contexto, correto? Da mesma forma aqui, esse todos são todos que Tito vai estar falando do versículo 2, que foi citado, que o Cassandro leu na outra aula. Não no termo de quantidades, mas no termo de qualidades, ou seja, de classes, de todos os tipos de pessoas, de todos os tipos de povos, nacionalidades, etnias e tudo mais. É nesse ponto que é esse todos que está sendo dito. Mas se quisermos, vamos pegar o Tito 2:2. Quem são essas pessoas? Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, e do mesmo modo as mulheres idosas, e assim por diante, todas aquelas classes que nós vimos que o Cassandro comentou, uma a uma, são essas pessoas que são os todos que ele está falando ali. Então ela se manifestou, essa graça se manifestou de uma forma aceptiva a essas pessoas. Então a gente precisa entender que esse todos, ele está falando de uma coisa específica, de uma questão específica, porque senão a gente vai cair em algum erro. E principalmente, como eu falei, de uma forma que às vezes a gente já quer entender aquilo, então é 2 toques para a gente entender algo errado. Feita essa ressalva da questão dessa palavra, ou da questão da interpretação em geral, que a gente tem que ter a devida contextualização, a gente tem que estar arraigado no que a própria Bíblia está falando, e não nas próprias convicções, apoiar, porque é muito fácil que a gente crie uma heresia, ou que a gente acredite em qualquer coisa, em qualquer evento de doutrinas vãs, se nós não estivermos arraigados no que a palavra está falando. Então nós temos que interpretar a palavra com a própria palavra, nós temos que ter essa interpretação completa da palavra de Deus. Não estou falando que é fácil, e muitas vezes é difícil nós deixarmos esse olhar nosso, do nosso eu, que o nosso olho está vendo, que o nosso olho quer acreditar. Por quê? Porque muitas e muitas vezes realmente seremos confrontados e não vamos ouvir aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Pois bem, feita essa ressalva, nós vamos continuar então. Um outro ponto que a gente pode identificar que é uma questão bacana de se pensar de diferente, que, como eu mencionei na última aula que eu dei na 13 e 14, é uma carta muito prática, uma carta pastoral muito prática. Ela não é à toa que ela é a mais curtinha, mas ela tem muito conteúdo bacana que a gente tem visto. É um conteúdo riquíssimo. O que acontece é que a gente vê a diferenciação que Paulo faz especificamente só na carta de Tito. Geralmente, ali em Efésios, Gálatas, Romanos, ele vai apresentar sempre a doutrina e as instruções depois. E aqui a gente tem uma diferenciação. Não sei se vocês perceberam, se você ler o 2 todo, você vai ver que tem as instruções, e no caso do 11 ao 15, aí tem a doutrina. Mas do 11 ao 15, ele é um texto que está intimamente ligado com o que foi falado nos 10 versículos anteriores. Por quê? Essa palavra ali que eu li, o porquê, ou em outras traduções, porquanto, portanto, é o elo de ligação de um texto com o outro. Todas as instruções que foram passadas, que o Cassandro passou naquela aula, que a gente leu do 1 ao 10, que você acompanha ali do 1 ao 10, todas as instruções só podem ser feitas, só podem ser válidas por uma pessoa que foi atingida em cheio por essa graça salvadora. Pois bem, falado isso, então nós temos de novo a apresentação das duas coisas andando junto, que a gente menciona, e muitas pessoas tendem a querer separar a teologia da prática, né? Por quê? Eu anotei aqui três coisas bacanas aqui para a gente pensar. A teologia determina a ética, a doutrina desemboca na vida e a ortodoxia deságua na ortopraxia. Ou seja, uma coisa está intimamente ligada na outra. Então, feitas essas considerações que a gente mencionou aqui, a revista traz para a gente a introdução, falando que o apóstolo condensou, misturou ali o projeto da salvação em 3 realidades. Ponto 1. Salvação da penalidade do pecado, no versículo 11. Ponto 2. Salvação do poder do pecado, versículo 12. Salvação da presença do pecado, versículo 13. Vamos ler esses versículos.
Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Do 11 ao 15, então, nós temos a base que possibilita nós vivermos aquelas instruções que foram faladas do 1 ao 10. No ponto 1 da revista, a gente tem a manifestação dessa graça, a manifestação da graça. Essa palavra manifestar, ela tem um contexto muito maior do que simplesmente a gente tem no português. No português, a gente tem algo como uma demonstração de algo, né? Algo se levantando, sendo mostrado, sendo apontado, né? Mas, na verdade, ela vem da palavra de origem epifania. É a palavra que é utilizada para o raiar do sol, para o amanhecer da alvorada. Então, a gente tem como uma grande luz, uma manifestação, no caso, é acender algo extremamente visível, que dissipa as trevas. Então, a gente já tem um impacto muito maior se a gente entender o que quer dizer exatamente a manifestação dessa graça. Então, a gente tem essa graça se mostrando, dissipando as trevas em que nós vivíamos antigamente. Aquela vida de escuridão, aquela vida de solidão, de pecado e tudo mais, envolto em tudo aquilo, essa graça se mostrou, se levantou, foi acendida, dissipou as trevas da nossa vida de uma forma salvadora a nós. É essa graça que nos possibilita, nós vamos ver no versículo 12 e em seguida ali, nós vamos ver que é essa graça que nos possibilita, que nos prepara, nos educa, nos auxilia em tudo que a gente vai fazer daqui em diante nessa nova vida. Então a gente vai ter ali o primeiro tópico, nos leva ao primeiro tópico, qual a origem dessa graça? Se a gente ler o texto, a gente vai ver porque a graça de Deus. Então, essa preposição aí, vem para indicar a origem, de onde veio essa graça. Essa origem em Deus, é no nosso Senhor. Então, Deus, quando Ele decide manifestar essa graça salvadora a uma pessoa, como mostrou a nós, os que estamos sendo salvos por meio dessa graça, mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo, essa graça, ela nos vivifica, ela nos qualifica e nos tira desse mundo de trevas em que vivíamos. E quem fez essa opção de vir até nós, de fazer isso por nós, é o nosso Senhor, é Deus. Não somos nós que podemos se achegar a Ele. 1 João 4,19 vai falar que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E nós vamos ter também uma quantidade enorme de versículos que podem embasar tudo isso, dizendo que Ele veio até nós, no Éden, já no começo foi assim, quando o meu xará vacilou feio, e a sua esposa vacilaram feio, e trouxe condenação a todos. Por meio daquele homem trouxe condenação a todos. Todos somos pecadores. Mas fomos vivificados. Quem fez algo por nós foi o próprio Deus. Não foi nós. Nós vamos ver algumas coisas aqui que realmente a gente não tem como ter esse pensamento de achar que... Eu entendo que é uma coisa até do sincretismo religioso e também da criação, de um pouco de berço, de muita coisa da nossa herança católica romana, de dizer que a gente tem que fazer algo para merecer um terreninho no céu, pagar um terreninho no céu, né, pagando preço. E quando a gente vai ver que tudo, do começo ao fim, a obra da salvação vem toda de Deus. Ele nos oferece a misericórdia de não nos mandar para uma condenação que era devida, e nos traz uma graça imerecida, mas precisa, necessária, para que nós fôssemos transformados e educados. Então, nós temos que parar de vez com esse pensamento de que eu tenho que fazer. Nós fazemos algo de bom porque nós somos salvos. Somos salvos por Deus. E não fazemos para sermos salvos, para garantir. É Ele que nos garante. Se fosse depender de nós não estaríamos aqui. Nós não conseguiríamos. Nós não conseguimos, se for por nossa força. Pois bem, tópico 2. O perfil da graça. O perfil dessa graça. Essa graça bendita possui propósito, capacidade, característica e essência. Sua natureza é salvar. Jesus é aquele que traz salvação. Então aí nós temos que o perfil dessa graça é um perfil salvador, é uma graça salvadora.
3. O alcance dessa graça. Aqui nós vamos ter, no caso, a menção de falar a extensão, até onde ela vai chegar. E o limite da onde essa graça chega é o versículo tão conhecido, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para quem que é essa vida eterna? Para todo aquele que nele crê. Então, essa graça salvadora é para quem crê. Então, essa salvação para todos os homens, para todos que é dito ali, não é como os universalistas pensam, para todas as pessoas, porque se fosse assim, não teria sentido nós seguirmos nada, absolutamente nada, porque no final iria ficar tudo bem, não existe inferno, não tem nada de ruim, não há coerência nesse pensamento. Por isso que eu falei, nós temos que ter a interpretação correta do que está sendo dito no texto. O texto traz essa abrangência. Mas, como eu falei, a limitação é o que a gente vai ter em João 3,16. É o alcance de todo aquele que crê em Jesus Cristo. E essa abrangência vai, como eu falei, para várias classes de pessoas, tipos de pessoas. Como a gente viu em Tito 9, por exemplo, falando dos escravos, dos servos. Vai para pessoas de todas as classificações sociais ou nacionais, digamos assim. Ela abrange. Ela atravessa fronteiras, ela atravessa níveis financeiros, níveis sociais, níveis independente do que você possa pensar aí, ela avança, ela atravessa isso. É isso que quer dizer essa abrangência, essa totalidade desse todos, que quer dizer é isso. São pessoas de todos os tipos, meus irmãos. E isso é maravilhoso. E formando um só corpo. Então é uma coisa linda. É uma coisa linda isso. O pastor Gustavo já falou, já mencionou na igreja, mas eu também já ouvi outros pastores falando que reunião linda que é quando a gente se reúne para louvar ao Senhor, para escutar a palavra e tudo mais. Ali na igreja nós temos, naquele momento nós temos, todo mundo está igual, está equiparado. Por quê? Porque é todo mundo professando Jesus Cristo como Salvador, glorificando a Deus, buscando louvar a Deus, aprender e buscar mais de Deus naquele momento, cultuar ao Senhor. Todos estamos nivelados. Não existe questão de cor, não existe questão de nada naquele momento. Seguindo, o presente da graça. Jesus é o maior presente de Deus ao homem. Sua vida é fonte de dádivas indescritíveis. Agora podemos compreender a dimensão do amor do Pai pelo sacrifício do Filho em favor de pecadores. E o presente dessa graça, falado no versículo 14, Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. São inúmeros versículos que a gente tem mencionando o maravilhoso sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar. A morte que nós não poderíamos ter morrido. Nós não poderíamos ter arcado e pago os nossos pecados e nos livrado. Mas aprove ao Senhor Deus mandar o seu Filho. O presente dessa graça é Jesus Cristo, meus irmãos. E isso tem que... Essa consciência de saber quem é o nosso Salvador, de saber o que foi feito por nós, que nós não merecemos, mas que nós estamos sendo salvos por esse Deus maravilhoso, por esse Deus tão grande, tão poderoso. Isso tem que criar em nós um senso de, não só de gratidão, mas também de responsabilidade. Um senso de realmente... o ser cristão, o viver diariamente, dia após dia, e não simplesmente nos encontros no templo, nas quartas, nas quintas, em sábados, em domingos, no momento em que encontra alguma pessoa. Não, em todo momento o cristão tem que viver integralmente sendo cristão. A vida dele é uma só. Não existe aquela separação que muitas vezes a gente fez de forma extremamente errônea, para dizer o mínimo. A vida é isso, eu faço desse jeito. A vida espiritual eu arco desse jeito. A vida... Não, meus irmãos. Nós só temos uma vida.
E nós temos que viver essa vida como cristãos de verdade. Senão a gente somos cristãos falsos, meus irmãos. Estamos vestindo máscara a todo tempo. Em todos os lugares que vamos, vestimos uma roupa, uma máscara diferente para ir. Não deve ser dessa forma. O cristão tem que ser cristão em tempo integral. Pois bem, ponto 5. Propósito da graça. Nós vamos ver que o propósito da graça é nos resgatar. Essa graça nos resgatou desse mundo de trevas que nós mencionamos anteriormente. Que nós estávamos perdidos. E fomos resgatados. O resultado da graça. O resultado da graça é um regenerar. Não importa o quão ruim você foi, ou você é e ainda vai ser regenerado, você que vai ser regenerado, mas não importa o quão ruim, o quão sujo você foi, esse regenerar, esse poder, essa graça salvífica que se mostrou um dia na sua vida, ela tem por resultado essa vida regenerada, uma vida de mudança. É uma vida que você olha e que você fala, eu não conheço aquela pessoa mais, ela agora virou uma outra pessoa, mas de um sentido positivo, né? Ela fazia isso, ela fazia tudo as coisas de errado. E agora você fala que não reconhece, mas a pessoa realmente, ela não é a mesma pessoa. Graças a Deus ela mudou. Não há local, não há condições em que o amor de Deus não possa ir resgatar, que a graça de Deus não possa chegar e resgatar e ter por resultado dessa graça maravilhosa esse regenerar na vida de uma pessoa. Algumas perguntas que a gente pode se fazer, passando desse primeiro tópico. Será que temos vivido uma vida regenerada? Será que temos realmente vivido uma vida como cristãos de verdade em tempo integral? Será que temos tido a responsabilidade do ser cristão? São perguntas interessantes para a gente se fazer. No ponto 2 a gente tem a pedagogia da graça. O que é essa pedagogia? Por que é falado aqui a pedagogia? Porque a palavra que é usada ali, ela nos educa. Esse educa vem da palavra de origem pedagogia. Ela nos educa para quê? Vamos pensar para que essa graça nos educa. Olha quão maravilhoso é o nosso Deus nos acompanhando depois de manifestar essa graça salvadora. Agora também essa graça nos educa. Olha os efeitos que ela tem. Para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Nós vamos ver algumas aplicações aqui, interessantes da gente pensar. Renegadas. O que quer dizer renegadas? A gente pode pensar, se quisesse até fragmentar a palavra, negadas 2 vezes, renegadas, né? Mas a palavra no original vai muito além de simplesmente falar, não quero isso, não quero aquilo. Não. É renunciar, é de uma vez por todas extinguir aquilo da sua vida. Renunciar, renegar a impiedade, ou seja, essa palavra impiedade é um sentido de coisas que não se importam, são concernentes a coisas que não se importam com Deus. Então a gente tem a mania de dizer o ímpio é uma pessoa ruim. Na verdade, o ímpio é aquele que ele não se importa com nada acerca das questões de Deus. Ele pode ter uma vida moralmente aceitável, uma vida tranquila, uma vida de um cara trabalhador, uma mulher trabalhadora e tudo mais, mas ele é ímpio no sentido em que ele não leva em consideração as coisas concernentes a Deus. Então, nesse sentido de impiedade, a gente tem o sentido de muitas vezes pensar, mas o ímpio é aquele que faz as coisas erradas. Não, simplesmente é aquele que não leva em consideração as coisas de Deus. É claro que tem pessoas daí que moralmente, perante a sociedade, vão fazer coisas ruins e vão continuar sendo ímpios, e pessoas que vão fazer coisas boas, mas que não levam em consideração em nada a Deus, e que são ímpios também, da mesma forma. E as paixões mundanas. Essas paixões mundanas que é falado aqui, a gente tende, e eu falo isso com conhecimento de causa, e eu primeiro falando isso, pelo fato de que a gente, toda vez que a gente fala paixões mundanas, paixões carnais, a gente absolutamente bate pronto, a gente já pensa em impureza e imoralidade sexual. É isso também,
mas é tudo aquilo de nojento, de sujo, que pode te afastar de Deus, que são coisas que não agradam a Deus. É tudo quanto é coisas que você pode fazer que desagradam ao Senhor. Então, essas paixões mundanas pode ser o apego ao dinheiro, pode ser uma série de outras coisas. Pode ser o apego a poder, a glamour, a uma série de coisas. Então, não são simplesmente paixões de forma sexuais falando, ou algo do tipo, ou imoralidades nesse sentido, mas abrange tudo quanto não agrada ao Senhor. Então, nós devemos, essa esperança nos educa para que nós possamos renegar. Isso quer dizer que isso quer nos dizer que ela nos educa de maneira negativa, que a revista vai trazer, mas não que é uma coisa ruim. Então ela está nos educando errado. Não. É no sentido de poder dizer não a essas coisas. É no sentido de poder largar isso, deixar isso para lá, renunciar, extinguir isso da sua vida, não ter brecha para que isso apareça na sua vida. É nesse sentido, de maneira negativa, ou seja, de maneira a dizer não para essas coisas. O cristão tem que ter essa postura de renegar, de largar essas coisas, de dizer não a essas coisas de modo firme. E também de maneira positiva, mas não simplesmente de, então isso é bom, né? Conforme eu falei na questão da maneira positiva, mas no sentido de dizer sim, então, para coisas boas. É naquela sensação do que eu falei também na outra aula, que a gente também já estudou em algumas aulas, em algumas EBDs, em alguns cultos, a gente já viu também. É não simplesmente dizer não, que é a parte negativa para algo, mas também fazer algo de útil, que é a parte positiva. Então aí é nesse ponto que nós estamos falando. Então ela nos educa de maneira positiva em que sentido? No sentido de buscarmos viver uma vida sensata, justa e piedosa. Nós temos 3 coisas citadas aí. O sensata, a palavra utilizada ali, é de origem no sentido domínio próprio, ou seja, é no sentido positivo do seu viver consigo mesmo, do se edificar. Ou seja, viver de forma a ter domínio próprio, a se edificar, a cuidar de si mesmo. A segunda palavra falada é justa. É justa para com quem? Para com as pessoas, para com o seu próximo, para com as pessoas que habitam com você, que estão com você, ou que você irá conviver com elas. E a última, e não menos importante, piedosa, de forma piedosa. E piedosa é o quê? Se impiedade é viver de forma com que não se importe com as coisas de Deus, viver de forma piedosa é garantir, é cuidar das coisas concernentes a Deus, das coisas boas, do relacionamento seu com Deus. Então nós temos a instrução para com nós mesmos, para com as pessoas e para com Deus, de maneira sensata, justa e piedosa. Então essa graça nos educa para renegarmos o mal, praticarmos o bem, e também nos educa para aguardarmos a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Por fim, lendo Colossenses 3, de 1 a 4, nós identificamos algumas coisas, algumas questões que a gente pode ter um pensamento aí também. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Olha só, como que nós que dizemos que fomos regenerados, que fomos transformados, que estamos sendo transformados e modificados dia após dia e melhorando, em tese, como que nós viveremos ainda uma vida no pecado, ou vivemos uma vida em que o pecado é exaltado? Nós não podemos de forma alguma deixar isso acontecer. Caso contrário, nós somos mentirosos. Nós fazemos má fama simplesmente para os cristãos. Então não pode ser dessa forma. Seguindo, a manifestação da glória nesse momento. Cristo veio pela primeira vez para nos salvar. A sua segunda vinda será para concluir esse processo. O ponto 1 que a gente tem na revista é que ela será tão certa quanto foi a primeira vinda de Cristo. E nós temos a certeza da primeira, e nós devemos com certeza ter a certeza também da segunda, ansiarmos, que nós vamos ver adiante, e ter essa esperança viva,
É até uma coisa interessante, né? A gente fala de esperança, muitas vezes, naquele sentido de simplesmente, por algo que ainda virá, mas que, na verdade, em geral, a gente tende a duvidar disso. A gente tende a... não sei se isso vai acontecer mesmo, eu espero que sim. Quando, na verdade, toda vez que a gente for falado aqui acerca da esperança viva, da esperança em Cristo Jesus, é uma esperança que não nos decepciona, que não vai nos decepcionar. É a chegada certa, é a chegada segura. Vai acontecer. É interessante a gente fazer uma leitura aqui de 2 Timóteo 1, do 9 e o 10. Segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça foi nos dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Olha só que coisa linda, meus irmãos. Desde os tempos eternos, Deus tem os seus, Deus levantou os seus. Coisa linda. Olha só que coisa maravilhosa, meus irmãos. Desde os tempos eternos, Deus escolheu você e fez todo o plano de salvação e salvou você. É uma coisa maravilhosa. Tem que criar em nós algo realmente, além de sim ter gratidão, mas também de nos trazer essa responsabilidade, essa postura cristã, essa postura de viver diariamente uma vida de devoção a Deus, uma vida diante de Deus, porque na verdade nós estamos vivendo uma vida diante dos olhos do Senhor. Não há como nos enganar. A gente tem um pensamento extremamente burro, para dizer bem sincero, de que a gente acha que vai... E eu estou falando igual eu falei de novo, muitas vezes aconteceu de eu tentar fazer algo assim, de tentar esconder algo de Deus, e não existe isso. Não existe. Ele sabe todas as coisas, Ele está em todos os lugares. Ele sabe, Ele conhece o íntimo do teu coração. Não tem como esconder, não tente esconder e não tem como esconder. Seguindo, essa manifestação da glória, ela será tão reveladora como foi a primeira. Ele vai trazer no versículo 13 acerca disso, aguardando a bendita esperança e esperança certa, a certeza, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Número 4, ela é tão orientadora como foi a primeira. Número 5, ela já pode ser fonte de deleite como foi a primeira. E número 6, que eu gostaria de enfatizar bastante, ela precisa ser tão desejada como foi a primeira. É interessante que às vezes a gente pensa que Cristo veio a primeira vez, beleza, salvou a gente, né, e total, não sei o quê. A gente às vezes tende até a fazer de forma a comunizar, digamos assim, deixar comum essa situação, e a gente não pode fazer isso. Porque o sacrifício vicário dele na cruz é que nos salvou, que o sacrifício dele levou o nosso pecado sobre ele. E a gente, então, quem faz de forma correta, que é realmente levar isso em consideração, levar isso na sua mente, no seu coração, o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente tem às vezes a questão daí de tentar postergar a segunda vinda. A volta de Cristo, sendo que nós devemos fazer o contrário, nós devemos ansiar e esperar ansiosamente pelo Senhor. Nós devemos preparar veredas retas para que Ele volte, nós devemos preparar o caminho, nós devemos viver de forma digna até o retorno dEle, até que Ele venha. Nós temos muitas vezes, nós colocamos as nossas vontades, as nossas petições, as nossas ansiedades na frente, nossos desejos, tudo quanto é coisa na frente de ansiar pelo nosso Senhor, de buscar ao nosso Senhor, quando deveria ser o contrário. Nós devemos buscar ao nosso Deus e ansiar por Ele, esperar ansiosamente pela vinda dEle, meus irmãos. Vai ser muito melhor do que a vida é hoje. Independente se a sua vida hoje está ruim, ou está boa, ou algo do tipo, nós devemos ansiar porque vai ser muito melhor, não há nada, é incomparável.
Paulo vai dizer que os sofrimentos leves e momentâneos que a gente está sofrendo é incomparável com o que há de vir, com a glória que virá. Então, muitas vezes, e eu sei, mais uma vez, trazendo primeiro para mim, para minha pessoa, eu sei quantas vezes eu falei assim, não, primeiro, acho que eu tenho que casar, né? O homem tem isso pra caramba. Eu sei disso e não adianta dizer que não, a maioria com certeza faz isso. Não, é esperar eu casar primeiro, né? É melhor esperar eu casar e depois pode vir, né? Não é assim que funciona. Nós temos que entender que nós devemos parar de colocar as nossas coisas de forma egoísta na frente do nosso Deus, na frente das coisas do Senhor. De viver uma vida piedosa diante do Senhor. Pois bem, a pergunta que até a revista nos traz é: você aguarda a volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Ou você tem colocado na frente desejos e projetos pessoais? Meus irmãos, todos nós temos projetos, temos coisas que a gente pensa, planos, tudo mais. Mas não pode ficar, isso não pode ser maior do que a vontade de que nosso Senhor volte. Porque a gente tem visto que as coisas só pioram na sociedade como um todo. A gente vai continuar, claro, trabalhando e fazendo as coisas de forma correta, de forma digna, para que as coisas melhorem, sim. Mas a gente vê que tudo tende a só piorar. E a nossa esperança tem que estar no Deus vivo. Tem que estar no Deus que não mente. Tem que estar no Deus Todo-Poderoso. Essa esperança, essa certeza tem que nos manter com o coração aquecido pela volta do nosso Senhor. Pois bem, ponto 4. O ministério da graça. A última base destaca que, pela graça, todo homem pode receber não somente a maior de todas as bênçãos, a salvação, mas também a mais nobre de todas as tarefas, a proclamação do Evangelho. Então nós temos pelo versículo 15, nós temos 3 tarefas da proclamação do Evangelho. Então nesse ministério dessa graça, que a graça nos traz também de responsabilidade a nós e tudo mais, nós temos no versículo 15 ali 3 itens que a gente pode mencionar: proclamar, o repreender e o convencer. O proclamar, Paulo chama Tito para que ele transmita de forma pública, de forma eficaz, de forma séria, a poderosa mensagem. Essa tarefa de proclamar o Evangelho para o cristão, ela deveria ser natural, deveria ser algo cotidiano, firme, sério, sim, mas deveria ser algo constante na nossa vida. E eu sinto muito, de forma muito, pelo que eu tenho visto e vivido, de que infelizmente não é dessa forma que acontece, quando deveria ser para o cristão. Por quê? Se a sua vida hoje você tem esperança em Deus, você foi regenerado, você foi transformado, você tem gratidão a Deus e tudo mais, você teria que ter vontade que mais pessoas viessem a ter a mesma sensação que você, a mesma, não só sensação no sentido de sentir, mas a mesma realidade que você está vivendo e a mesma esperança que você tem que querer que outras pessoas também queiram ter. Tem alguma coisa errada se a gente vive uma vida de que eu sou cristão, tá tudo bem, tô tranquilo, faço as coisas certinho, cumpro meus ritos e tudo mais e eu não preciso falar nada. Tem alguma coisa errada, meu irmão. Tem alguma coisa errada com a sua vida. Você não está querendo proclamar o Evangelho, que nós fomos chamados para falar também, sim, as boas novas de Cristo Jesus que modificaram a sua vida, que um dia chegou para você. Nós temos que proclamar o Evangelho. Nós temos que pregar. Lembra da aula 12? Pregar o Evangelho? Número 2. A tarefa de repreender. Essa é uma tarefa que muitas vezes a gente tem uma... E aqui eu estou falando no sentido da repreensão e da exortação que Paulo vai falar. Ele está falando a pessoas que foram, de novo, trazendo... Às vezes pode ser que a gente se perca um pouco nisso e queira simplesmente... Então eu vou repreender, vou sair ali na rua, ali, vou sair repreendendo geral, vou sair... Meus irmãos, nós estamos falando aqui de pessoas que foram atingidas por essa graça salvadora, de que estão tendo esse regenerar, de que estão vivendo de forma diferente, precisam sim de instrução, da instrução que Paulo falou do 1 ao 10 que nós mencionamos. Então,
Nós não temos como cobrar, por exemplo, algumas das coisas que é citado do 1 ao 10, ou que Paulo vai falar também em outras cartas, de pessoas que são ímpias, de pessoas que não se importam, de pessoas que não estão nem aí com aquilo. Nós não temos como exortar, admoestar essas pessoas. Nós não temos, só vamos arrumar confusão. Nós devemos sim pregar o evangelho a elas, com certeza. Mas na questão de exortação, de uma sugestão mais forte, digamos assim, de repreender, é com os da fé, meus irmãos. Então nós devemos ser firmes, sim, em amor, sim, mas nós devemos ter certas conversas. Muitas vezes a gente vê acontecer, infelizmente, de cidadãos ditos crentes, que fazem alguma coisa errada e o pessoal olha para o lado e fala, não, tá tranquilo, ele se resolve com Deus e tudo mais. Paulo está chamando Tito a exortar, a chegar junto, a dar uma bronca e a reprovar, a repreender com autoridade essas pessoas que estão fazendo uma fama pro evangelho ou que estão andando fora da linha em algum ponto. Deve ser feito sim algo. Achei muito interessante que a revista nos traz uma frase que é: as pessoas precisam saber que viver é ir no encontro do nosso grande juiz. E é interessante que daí serve para todo mundo. Por quê? Porque todo mundo está indo de encontro para o grande juiz, para o grande julgamento final. A diferença vai ser se você vai ser condenado, ou se você já está condenado, no caso, né? Ou se você foi salvo. Aqueles que foram fiéis a Cristo não correm o risco de perder a salvação. A gente também tem que riscar isso da nossa mente, né? A gente tem muito essa questão de bem me quer, mal me quer aí, de querer achar que a gente perde a salvação. Meus irmãos, se vocês... Depende, eu acho que foi o pastor Shed que falou isso, tenho quase certeza. Ou foi o Billy Graham, eu não estou lembrado qual dos dois. É possível perder a salvação? Perguntaram para ele. Ele falou, depende de quem te salvou. Se foi Deus, não. Se foi alguma pessoa que te converteu, ou foi alguma pessoa que te salvou, é totalmente possível de você perder. É interessante a gente pensar porque, se a gente afirmar que é possível a perda da salvação, a gente está afirmando que Deus é fraco. A gente está afirmando que Deus não é um Deus todo-poderoso. Por quê? Porque Ele mesmo, aqueles que são seus, Ele salva, Ele segura com a mão dEle. Ele está segurando. Ele está se levando firmemente. E vai perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É uma coisa interligada. Uma coisa interligada na outra. Pois bem. E aqueles que não perseverarem, aqueles que por acaso vierem a desistir, ou que pareceram em algum momento que também foram fiéis ou algo do tipo, mas que ao final da sua vida não morreram com Cristo, não estavam com Cristo, eles nunca foram de Cristo. É duro, é uma coisa dura de se falar. Mas é a verdade. Vamos fazer uma leiturinha aqui em João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Nós já falamos isso em outras aulas, em alguns cultos também, de que o nosso inimigo era Deus. E o próprio Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, aquele que não crê, aquele que não é de Deus, aquele que não é um eleito de Deus, que não foi um eleito para a salvação, a ira de Deus permanece sobre ele. Ele permanece no pecado, ele permanece morto, afundado no pecado. Infelizmente é isso. É uma coisa dura. Mas como um Deus todo-poderoso, Deus tão bom, Deus tão tudo, pode... Meus irmãos, é o que Deus quiser fazer, Ele faz. Romanos 11, 33 ao 36. Ó profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem lhe primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Ou seja, o que é o ser humano? O que a gente, no alto do nosso nada, a gente pode querer mandar ou desmandar em algo que Deus quer fazer? Eu sei que é duro, porque é uma coisa que
é implícita do ser humano querer mais como algo que foge do meu controle, algo que eu não posso fazer. Muito eu, o ego, o egocentrismo. Mas nós não fomos chamados para uma vida do eu. Nós fomos chamados para renunciar a esse nosso eu. E para nós seguirmos a Cristo Jesus. Servos de Cristo Jesus, escravos desse nosso Jesus Salvador. Que é uma coisa maravilhosa, meus irmãos. Seguindo. Ponto 3, por fim, a tarefa de convencer. A gente sabe que tudo isso que a gente está falando vai e gera, e já gerou, oposição, gera confronto, mas precisa ser ensinado, exercido tudo isso com autoridade, de uma forma correta, de uma forma eficaz. Então, meus irmãos, dito tudo isso que a gente falou, eu gostaria até de reler, que a gente relesse o próprio texto que a gente está falando, que a gente falou nessa aula. Porque a graça de Deus se manifestou, ela veio até nós, meus irmãos. Deus se mostrou a nós, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu-se a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Ensine estas coisas também, exorte e repreenda com toda autoridade, que ninguém despreze você. Meus irmãos, nós temos aqui um texto riquíssimo, em que a gente viu algumas coisas, de tantas coisas que a gente podia ter ainda destrinchado, estudado e tudo mais. Mas o principal que eu penso é que nós devemos viver uma vida diante de Deus, uma vida digna, uma vida de santidade, de buscar ter santidade, de buscar ao Senhor. É muito forte quando a gente pensa no sacrifício de Cristo em favor de alguém que não merece, que não merecia, e que levou sobre si todas as suas dores, que levou sobre si as nossas dores, o nosso pecado. Era o nosso pecado, era nós que era para estarmos morrendo aquela morte. Todavia, se mostrou salvadora e magnífica essa graça diante de nós. Meus irmãos, que essa palavra, que essa aula possa ter te edificado, possa ter te confrontado, possa ter te feito ter mais vontade de buscar a Deus e de ler a palavra de Deus e buscar entender melhor. Que o Senhor possa te confortar em momentos complicados como os que nós estamos vivendo. Que nós estejamos ansiando pela sua volta. Sim. Que nós estejamos vivendo uma vida realmente digna. Uma vida de sermos cristãos de verdade, integralmente, em todos os momentos da nossa vida. Que momentos que nós estejamos pensando em pecar, em fazer algo errado, que nós antes tenhamos sempre o pensamento de o nosso Senhor nos salvou para uma vida diferente, para uma vida que agrada a Deus, uma vida piedosa e não uma vida de impiedade. Meus irmãos, que o Senhor possa abençoar você, o seu domingo, e que vocês possam ter sido também edificados e abençoados como eu fui com essa lição, com esse texto tão lindo, tão forte, mas que nos traz esperança. Essa esperança que, como a gente mencionou, é a certeza de que Cristo virá novamente, de que o nosso Deus é um Deus de perto, é um Deus que cuida de nós, que nos educa, que nos ajuda, que está conosco e que nos capacita a sermos melhores, a modificarmos a forma errônea de viver
Meus irmãos, que o Senhor abençoe você e a sua família e que possamos juntos continuar caminhando rumo ao Senhor, rumo ao nosso Deus Todo-Poderoso, e que nós estejamos ansiando pela sua volta, por um Deus de tão grande amor, que mandou seu Filho para morrer em nosso lugar. E nos tirou de uma vida de pecado, nos regenerou para uma nova vida, nos tirou do caminho das trevas e nos trouxe luz à nossa vida. Que você possa ser abençoado, possa estar buscando a Deus e possa estar saindo daqui desse momento com o coração ardente em glorificar a Deus, em adorar a Deus, mas que isso seja contínuo, seja constante, não seja simplesmente fogo de palha. Que Deus abençoe cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.